Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Nós estamos na quarta semana, semana 4, com a mensagem 12. Já é hora de vos despertardes do sono, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhando mais notoriedade, o próprio YouTube indicar os vídeos do canal aqui para outras pessoas, por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Senhor Jesus! Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Senhor Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: autoridade e submissão. Senhor Jesus. A carta de Paulo aos Romanos mostra-nos que, uma vez reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida. Essa vida em nosso interior nos desperta as questões espirituais, sobretudo a que se refere à autoridade. O trono de Deus está estabelecido sobre a sua autoridade. Deus age a partir de seu trono e a autoridade emana de sua própria pessoa. Quanto mais crescida em vida é uma pessoa, mais a questão da autoridade de Deus se lhe torna importante. A autoridade se expressa apenas quando há submissão. Ambas andam juntas, Senhor Jesus. Todos os filhos de Deus devem ter a realidade da autoridade e submissão. Isso não nos pode ser algo teórico. Por isso o Senhor disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Senhor Jesus, nesse exemplo registrado em Lucas, temos uma pessoa que chama Jesus de Senhor. Entretanto, não se submete às suas ordens. Ó Senhor Jesus, não nos basta dizer que conhecemos uma questão. Temos de ter a realidade da autoridade e submissão. Somente temos a expressão da autoridade quando há obediência. Senhor Jesus. Muitos incorrem no erro de não dar a devida importância à questão da obediência. Em Romanos lemos:
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Senhor Jesus. A primeira parte desse versículo nos remete à queda do homem em Gênesis, quando este não obedeceu à ordem expressa de Deus. Alguns até dizem equivocadamente: qual o problema de comer um fruto? Senhor Jesus, essa é uma percepção sobre o ponto de vista terrenal. A grande questão é a desobediência. Se Deus disse algo, a obediência é devida. Não há margem para outra opção. Precisamos ser iluminados quanto ao princípio da obediência e o praticarmos. Senhor Jesus. Inicialmente, o homem estava debaixo do governo de Deus. Todavia, no momento em que desobedeceu ao Senhor, o pecado entrou nele e o homem passou a ser governado pela consciência. Esta não foi suficiente para conter a natureza rebelde injetada no homem por Satanás na ocasião da queda. Senhor Jesus, ocorreu a desobediência e depois o primeiro homicídio. Deus e a consciência não podiam mais governar o homem. Este então passou a viver debaixo do governo humano. Criou-se um sistema para governá-lo e mesmo assim ele se rebelou contra o governo dos homens. Ó Senhor Jesus, a rebelião está ligada à natureza caída do homem. Os homens gostam de mandar e não têm prazer em obedecer. No espírito, o homem obedece à palavra de Deus. Temos dificuldade em usar o espírito, porque gostamos de usar a nossa alma independente. Senhor Jesus, queremos ser o marido, o cabeça. Como resultado de vivermos pela alma, andamos na carne e nos tornamos rebeldes contra Deus. Ó Senhor Jesus, desobediência é algo extremamente grave para Deus, tanto que no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23 diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Senhor Jesus, quando alguém oferece um animal em sacrifício, está oferecendo uma vida alheia. Entretanto, quando essa mesma pessoa obedece a Deus, oferece a si mesmo ao Senhor. Deus não deseja algo alheio ao homem, e sim a pessoa do homem. Quando obedecemos a Deus, oferecemos nossa própria pessoa, abrindo mão de nossa vontade. Negamos nosso querer em favor do querer do Senhor. É isso que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus, cada vez que obedecemos, estamos nos entregando ao Senhor. Por outro lado, quando resistimos ao Senhor e à sua palavra, não a obedecendo, pecamos. Não obedecer a Deus é rebelião, e esse pecado está no mesmo nível do pecado de feitiçaria, adivinhação em hebraico. Quem não obedece a Deus está obedecendo a outra pessoa, não atende ao que Deus determinou. Com relação à desobediência, há outro item relacionado, que é a obstinação, teimosia. Teimosia é insistir no que você quer e desprezar o querer de Deus. Obstinação se equipara à idolatria. Se você não abre mão de sua vontade e despreza a de Deus, é porque tomou o lugar de Deus. Você se tornou o seu Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Deus deseja salvar-nos,
Por isso ele vem expor um princípio muito importante, que é o da autoridade e submissão. Que sejamos iluminados e que essa questão seja de suma importância em nosso viver. A submissão é resultado do crescimento de vida, da transformação de nossa alma pela vida de Deus, Senhor Jesus. Nossa condição espiritual deve ser medida pelo grau de obediência à vontade de Deus. Quanto mais obediente, mais salvo pela vida divina. E quanto mais salvo, mais obediente. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso é importante a questão de invocar o nome do Senhor. Por isso o Senhor fala, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele mostrou aqui, quanto mais salvo, mais obediente. Quanto mais obediente, mais salvo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então quando a gente começa a invocar o nome do Senhor, se o Senhor te pediu para fazer algo que de repente você considera perigoso, ou que você, poxa Senhor, como é que eu vou fazer isso? Você não sabe como fazer. Ao invocar o nome do Senhor, o Senhor vai te dando a direção, vai lançando fora todo o seu medo, todo o seu receio, toda a sua questão de se achar incapaz, Senhor Jesus. E você vai obedecendo, você vai dependendo e confiando no Senhor. Senhor Jesus. No Espírito está a resposta de todas as questões, a maneira de falar, a maneira de abordar os assuntos, Senhor Jesus. Não podemos ter receio, nem medo, mas a gente precisa confiar no Senhor. Isso é uma questão de fé, Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa confiança no Senhor, como eu tocou aqui, Se você não abre mão da sua própria vontade, você vai desprezar a vontade de Deus, Senhor Jesus. Então a gente toma o lugar de Deus e aí a gente se torna o nosso próprio Deus, a nossa própria direção, Senhor Jesus. Quando algumas pessoas me questionam, por que você fica sempre lendo um alimento diário, fica tomando essa direção, que você não é capaz de buscar esse Deus sozinho? Eu falo, sim, eu sou capaz de ir sozinho e buscar a direção de Deus sozinho, Senhor Jesus. Só que o que acontece é um negócio chamado temor do Senhor, O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temor não é medo, é respeito. Deus estabeleceu uma ordem e Ele colocou primeiramente os apóstolos, Senhor Jesus. E essa palavra aqui é a palavra profética, a palavra de direção que Deus deu para os apóstolos. Se eu não sigo essa direção de Deus para os apóstolos, eu não sou um com os apóstolos, então eu vou ter que me responsabilizar sozinho, por ir diante de Deus. Ó Senhor Jesus, como eu já falei isso várias vezes e vale a pena repetir. O Senhor lhe dá direções para nós, tem direções gerais. Existe a palavra geral na Bíblia e existe a palavra específica. Assim como na criação, quando Deus disse, haja luz, essa era uma luz geral. Senhor Jesus, você viu para o homem poder olhar todas as coisas, mas no quarto dia, quando Ele criou o sol, a lua, as estrelas ali, foi uma luz específica. Sem o sol não há vida. Então, o sol ali é responsável pela geração da vida, Senhor Jesus. As plantas, nós precisamos da luz do sol, por várias questões, Senhor Jesus. Então, ali é uma luz específica, é uma luz para crescimento, E tomando isso espiritualmente, é uma luz direcionada para nós. Então, nós temos uma palavra geral na Bíblia, que nos dá uma direção de Deus, mostra aquilo que ofende a Deus, aquilo que Deus quer, de algo geral. E existe a vontade específica de Deus. Então você pode ir dia a dia, diante do Senhor, para você ter uma vontade específica ali, uma direção de Deus para a sua vida. Mas quando se trata da direção do corpo, aí sim, Deus ele tem uma ordem específica, Ele tem uma palavra profética, uma palavra de direção. E se cada um se colocar nesse, olha, eu vou dar direção para a igreja, então você tem que se preparar para você arcar com a consequência, com essa questão, Porque ele tocou aqui, a autoridade, ela vem quando você se submete, Senhor Jesus, quando há submissão à palavra de Deus. Então, exige muito mais responsabilidade. Você não pode simplesmente achar que você pode fazer qualquer coisa. Então, eu não sou tolo, de achar que eu mesmo sou um apóstolo e vou responder diretamente diante de Deus quanto à questão da direção da igreja. Isso foi uma sabedoria que Deus me deu. Por isso que eu procuro estar aqui dentro do alimento diário. Procuro ser mais fiel possível aqui, dentro daquilo que o Senhor me orienta. Por quê? Porque o Senhor deu uma grande responsabilidade para os apóstolos. Senhor Jesus, nós devemos honrá-los, orar por eles também, Senhor Jesus.
né? E esses irmãos, e como a Bíblia fala, né, nós precisamos ter a comunhão, né? Nós precisamos ter o ruminar dessa palavra, dessa comunhão, dessa direção dos apóstolos, né? Senhor Jesus, ali em Atos tudo começou ali, né? O Senhor foi dando palavra aos apóstolos, os apóstolos foram indo, foram pregando, foram avançando, e ali havia uma comunhão, né, daquilo que os apóstolos transmitiam para a igreja, né? E hoje não é diferente. Nós precisamos dessa comunhão também, daquilo que os apóstolos estão transmitindo, né? Ou você se considera o próprio apóstolo, você se responsabiliza diante de Deus na direção da sua família, direção, né, da igreja, né? Senhor Jesus. Eu vejo como uma responsabilidade muito grande, né? Quem sou eu, né, Senhor Jesus, para tomar tal responsabilidade, né? Por isso que eu faço questão aqui de ler essa palavra, compartilhar, né, aqui os pormenores, algumas questões aqui, né? Senhor Jesus, a gente não pode ser teimoso, nem insistir na nossa própria vontade, nossa própria visão, né, Senhor Jesus. E como a própria palavra fala, né, o coração do homem também é enganoso. Então, quando você vai diante do Senhor, né, anda dentro de uma mesma direção, né, Senhor Jesus, aí o Senhor vai concedendo a bênção, né? O Senhor nos fez para andar unidos, né? Não é para andar sozinho, né, Senhor Jesus, né? Então nós precisamos dessa comunhão, né? Essa comunhão dessa palavra aqui. O Senhor, né, quando ele fala na questão da autoridade, não é como autoridade humana, né? O homem que ele é revestido de alguma autoridade, ele acha que a autoridade é para mandar, né? Mas ele esquece também que tem responsabilidades, né? Se ele sai fazendo as coisas de qualquer jeito, né, mais que na frente ele vai responder por isso, né? Ó Senhor Jesus, né? Então existem pessoas que Deus investiu de autoridade, mas nós precisamos também saber usar essa autoridade, né? Essa autoridade que Deus nos investiu é para ser debaixo da submissão, né? Debaixo daquilo que Deus manda, né, Senhor Jesus, para a gente não fazer qualquer coisa, né? Não fazer algo que a gente acha que está fazendo a vontade de Deus. Por isso que ele mostrou aqui a questão de 1 Samuel, né? Deu uma ordem para Saul, vai lá, aniquila todo o povo, mulheres, crianças, animais, tudo, né? Mas Saul ali, ele não obedeceu isso, ele poupou o rei, né? E poupou animais ali para oferecer a Deus. Então se for para ele, olha, o que me agrada aqui não é gordura de animais, né? Não é sacrifício, né? Mas é que se obedeça a minha palavra, né, Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu no Éden. A questão do Éden não era comer o fruto, a questão era obedecer o Senhor. O Senhor falou para não comer, né? Ó Senhor Jesus, né? Então é isso que a gente precisa perceber, né? É aquilo que o Senhor falou. Não é questão de você achar, olha, ninguém está me vendo, Senhor, e tal, mas é você ir diante do Senhor. Senhor, é para fazer? Não é para fazer, né, Senhor Jesus, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Hoje o problema do mundo é esse: a gente recebe uma palavra de Deus e já acha que aquilo ali vai resolver todos os problemas e quer viver 10 anos baseado em uma palavrinha. Não, nós precisamos ter comunhão com o Senhor todos os dias, ver qual é a vontade do Senhor para aquele dia, né? Por isso que o Senhor, ele falando aqui, né, ele pediu para, né, ali na oração, ele nos ensinou, né, o pão de cada dia nos dá hoje, né? Não foi o pão para semana, o pão por mês, né, como o princípio também ali do maná, né, que caía ali para o povo ali todos os dias, né, Senhor Jesus. Então, né, tirando ali, né, na sexta-feira, que é uma porção dupla, né, porque no sábado era para ser guardado ao Senhor, então ali eles tinham que colher uma porção, já deixar algo preparado para o dia seguinte, né, Senhor Jesus. Mas tirando isso, né, todos os dias tinha o maná ali, tinha o sustento de Deus, né, algo diário. Todo o povo precisava ali diariamente trabalhar naquilo que Deus estava entregando para eles, que era o maná, e Deus estava cuidando deles todos os dias, né? Então, e também outro versículo que ele fala também, que Lucas 6, né? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando, né? O invocar o nome do Senhor para trazer a realidade de Deus. Nós invocamos para ter a presença de Deus, e aí nós podemos falar com Ele e Ele conosco. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, né? Exercitar a nossa fé, né, Senhor Jesus. E aí o Senhor, ele vai nos dando, né, essa direção. Toda essa questão hoje é uma questão de obediência. Há pessoas hoje que acham que, poxa, fui revestido aqui de uma autoridade aqui na igreja ou qualquer outra coisa aqui, e agora, né, já sou autoridade para fazer o que eu quero. Não é assim. O Senhor colocou ali para que a gente submeta ao Senhor. O Senhor precisa de alguém que esteja à frente, né, se submetendo à vontade dEle, né, Senhor Jesus, tendo comunhão com Ele, né? O Senhor, ele botou essa questão da obediência para a gente
procurar praticar, né? Se for simplesmente para só ler ali e tal, e fazer aquilo que a gente entendeu, né? Não precisava o Senhor ter morrido no nosso lugar, né? Ter ressuscitado. A gente mesmo dava jeito, né? Ó Senhor Jesus, com o nosso próprio entendimento, mas o homem jamais foi capaz ali de obedecer a Deus. Por isso veio o Senhor, né? O Senhor teve que vir para cumprir tudo aquilo que o homem não foi capaz de cumprir, né? Mas ele não deixou só ali um padrão humano ali e tal, para você ler e tentar entender. Não, ele se tornou o Espírito da vida e hoje ele está dentro de nós, né? Senhor Jesus. E hoje nós precisamos, né, de tocar no Senhor, né, para a gente poder ser governado pela vida de Deus. Então Deus, ele colocou aqui, né, ele deu a palavra, deu a presença dele, o homem se afastou dessa presença, deu ali uma ordem, o homem não consegue cumprir, mas ele colocou dentro do homem o Espírito, e uma dessas partes do Espírito é a consciência, que é para transmitir aquilo que está no Espírito, ela vai transmitir isso para dentro da alma do homem, né? A alma é o nosso ser, né? Aquilo que você quer, a sua personalidade, né? Tudo aquilo que o ser humano está dentro da alma, mas a alma ela precisa receber, né, aquilo que vem de Deus. Então nós precisamos, né, as outras partes do Espírito, né? Então o Espírito é formado de 3 partes, né? A consciência, a comunhão e a intuição. Então a comunhão para você contatar Deus, você falar com Deus, ouvir Deus. A intuição, né, ali que vai te direcionar, né, vai te mostrar a maneira de praticar ali, né, a maneira de ouvir Deus é usando a intuição, né? Então isso precisa de muito exercício do Espírito, né, Senhor Jesus. E a consciência é para levar essa informação para a nossa alma de maneira que você possa entender, né? Porque na mente a gente vai entender, né? Dentro da nossa alma existe ali, né, a mente, a vontade, a emoção. Então a nossa mente vai compreender, a nossa emoção ali vai tomar aquilo ali, né, e vai gerar algo para a nossa vontade de fazer. E a vontade vai ser ligada ali ao nosso corpo, e o nosso corpo vai executar aquilo que Deus quer. Então Deus, ele preparou tudo ali certinho ali, né, para a gente fazer, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, né, invocar o nome do Senhor, procurar exercitar o nosso espírito, né, Senhor Jesus, para que o Senhor possa falar conosco, senão a gente vai ver numa alma que está desligada, né, ela não está sendo transmitida ali do Espírito, né, pela consciência para dentro da sua alma. Então sua alma vai ficar agindo ali sozinha, o Espírito vai ficar desligado ali, a alma vai ficar rodando sozinha. Isso vai gerar o quê? Vai gerar rebeldia. A alma por si só não é capaz, né, de levar o homem a obedecer a Deus. O homem gosta de mandar, o homem não gosta de obedecer, o homem caído, né, mas o homem que é espiritual, que vai crescendo no meio do Espírito, né, ele vai se tornando mais humano, ele vai vendo mais as questões as coisas do dia a dia que vão acontecendo, e ele vai percebendo, né, a vontade de Deus, né, como que ela é boa, como que ela é perfeita e como que ela é agradável, né, Senhor Jesus. À medida que você vai cumprindo a vontade de Deus, você vai percebendo essas coisas, né, Senhor Jesus, né, você vai alegrando o coração de Deus e você também vai se sentindo alegre. É algo inexplicável, não dá para entender, né? Às vezes as coisas exteriores estão todas negativas, aconteceu um monte de situação, mas você está ali cumprindo a vontade de Deus, você está alegre, e as pessoas não conseguem entender isso, às vezes nem você consegue entender isso, né? Ó Senhor Jesus, né, Senhor Jesus. E ele toca aqui, né, que a questão da obediência, né, ela é importante, porque, né, quando havia o sacrifício do animal, ele estava colocando algo ali que era fora dele, né, não era a pessoa do homem. Assim como também hoje, se você procurar só se justificar por meio de obras, né, por meio de coisas que você faz, Senhor, eu faço isso e isso para Deus, eu faço isso aquilo, as obras também são fora de você, né? Mas o Senhor, ele quer que nós entregamos a nossa pessoa em obediência. Então não é fazer coisas para Deus, mas obedecer as coisas, fazer coisas em Deus, né? Tendo Deus como fonte, tendo Deus como princípio, Deus como direção, né? Deus como essa força motriz, né? Isso que nos move, né? Como esse motor, essa engrenagem dentro de nós que nos leva a mover, né? Ser movido pela vida de Deus. É isso que agrada a Deus. Então quando a gente faz isso, está oferecendo a nós mesmos, né? E é isso que agrada o Senhor, não oferecer coisas fora de nós. Ó Senhor, eu já fiz isso aqui, com isso aqui que eu fiz, o Senhor pode ser útil fazer aquilo ali. Não, não é isso. O Senhor, ele quer continuar essa obra por meio de nós, cada vez mais nós nos entregando a Ele. Quando a gente está oferecendo a nós mesmos, né, o nosso corpo ali se apresentando, então oferecendo todo o nosso ser, a gente está negando o nosso querer em favor do querer de Deus, né, abrindo mão da nossa vontade em favor da vontade de Deus. E é isso que agrada a Deus, porque é isso que envergonha o inimigo de Deus.
ele recebeu toda uma ordem de Deus ali e ele começou a substituir, ele começou a querer se equiparar a Deus. E quando nós, né, que temos Deus em nosso interior, né, ao invés de a gente fazer algo paralelo a Deus, não, nós fazemos algo por meio de Deus. Isso envergonha o inimigo de Deus, né? Ele olha e fala assim, poxa, eu era cheio de capacidade ali, aquela pessoa tão incapaz ali e está fazendo algo grandioso. Por quê? Porque está obedecendo a Deus. É isso aí que leva, né, a envergonhar o inimigo, né? Senhor Jesus, quando a gente cumpre, né? Porque ele tocou aqui, né? Desobediência como uma rebelião, né? Você está se rebelando, você está se voltando contra Deus. É um princípio de Satanás, né? Governar a nossa alma. Por isso que ele quer que a gente viva na nossa alma, para a gente ser contra Deus em tudo que a gente faz, a gente ser rebelde, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o Senhor, ele coloca aqui, né, a rebelião aqui no mesmo nível da feitiçaria, né, da adivinhação, né, de você fazer coisas ali fora de Deus, né, tentando adivinhar e buscar as coisas, buscar algo que está lá na frente que não é Deus, né, Senhor Jesus. Então a gente não deve ficar baseado nisso, mas baseado na palavra que o Senhor tem falado, né, Senhor Jesus. Né, e o outro item, a desobediência, é a obstinação, a teimosia. Né? Não, Senhor, eu quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui, né? Senhor, o Senhor tem que me dar isso aqui, né? Ó Senhor Jesus, né? Ao invés de ir diante do Senhor e perguntar o que o Senhor quer, né? Então fica ali, né? teimando, né? E acaba desprezando aquilo que Deus está falando, né? Aquilo que Deus quer. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ser iluminados quanto a isso, né? A autoridade de Deus não é para reprimir, é para nos guardar, né? Senhor Jesus, nos submeter ao Senhor é para a gente ser guardado, né? Senhor Jesus. É como hoje, né? Por exemplo, né? O carro, né? Hoje em dia é obrigatório cinto de segurança, mas tem pessoas que falam assim, não vou usar não porque vai amassar minha roupa, não vou usar não porque está calor, vai ficar suado, vai ficar marcado, não vou usar não porque me incomoda, porque o cinto me dá alergia, porque me dá aquilo. Tem tanta coisa que você pode botar ali para não amassar, ou para não suar, ou para não dar alergia, né? Mas o que é o cinto? O cinto é para a sua segurança, né? Eu conheço algumas pessoas que acabaram, né, indo a óbito, né, num acidente de carro bobo. Por quê? Porque estavam sem cinto de segurança. Foram lançadas para fora do carro, bateram com a cabeça, ou o carro virou e acabou passando por cima. Se tivesse de cinto de segurança, teria tomado só um susto, né? Senhor Jesus, né? Eu sempre falo isso com algumas pessoas próximas de mim, né? O cinto de segurança é aquela... É a diferença, né, entre duas histórias, né? É a diferença da história do sabe quem morreu e a história do cara fulano tomou um susto, né, Senhor Jesus. Né? Então a pessoa estava sem cinto. Sabe quem morreu? Por quê? Estava sem cinto. Pô, tomou um susto, cara. Aconteceu isso, mas estava com cinto aí e tal, não aconteceu nada. Né? Ó Senhor Jesus. Então o cinto é para guardar a nossa vida. Mas tem gente que fala assim, não vou usar cinto porque eu dirijo bem, isso e tal, e não vai acontecer nada comigo, mas pode acontecer imprevisto, não pode estourar o pneu do carro, pode vir uma pessoa, você pode encontrar com uma pessoa na contramão, né, Senhor Jesus, pode sempre acontecer algo inesperado, e o cinto está ali para te guardar, para te proteger, né, Senhor Jesus. Aí tem pessoa não, que só vai usar o cinto quando vê a polícia, não, vi a polícia, eu boto o cinto, aí passou a polícia e tira o cinto, né, ó Senhor Jesus, mas não é para nos guardar, né? O Senhor ele quer nos guardar, né? Por meio da obediência nós somos guardados da armadilha do inimigo, né? Senhor Jesus, aqui por causa da desobediência de Saul ele perdeu o reinado, né? Ele deixou de ser rei, né? Senhor Jesus. E hoje o Senhor ele quer que nós guardemos a nossa coroa da vida, né? O Senhor ele já nos deu essa possibilidade de nós reinarmos com ele, né? De nós recebermos o galardão, e para isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa obedecer. Né? Não é caso de fazer coisas para Deus, né? Ó Senhor Jesus, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo e tal. O Senhor vai falar, não vos conheço, né? No original é não vos aprovei, ou seja, nunca passou pelo crivo do Senhor, né? Ele nunca selou aquela ação. Então nós precisamos do selar do Espírito, né? Em tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Para não gerar problema para nós mesmos, para não gerar problema para os irmãos, não gerar problema para a igreja, né? Para o testemunho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Então é isso que o Senhor quer que a gente faça, né? Que a gente não fique vivendo, né, nessa questão de idolatrar nós mesmos, a nossa própria vontade, né? Como ele tocou aqui, né? A questão de ser teimoso é como idolatria, você está substituindo Deus por outra coisa, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Que nós não sejamos rebeldes contra o Senhor, né? Mas que nós possamos ser iluminados
quanto a essa questão, né? Ir diante do Senhor, né? Buscando sempre obedecer, sempre ter direção de Deus, né? Senhor Jesus, e cada um possa se colocar, né, no seu lugar ali, né? Ver que o Senhor estabeleceu, né, uma ordem, ver quem o Senhor colocou à nossa frente, né? Então a gente precisa obedecer sim, né? Isso nós vamos honrar o Senhor, né? E vamos ser guardados, né? A comunhão sempre nos guarda. Louvado seja o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça, né, de compartilhar o vídeo, né? Orar ao Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem deseja que você compartilhe aqui essa palavra, para quem deseja que chegue essa palavra, né? Aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.